5 dicas para você tirar o melhor raio-x. Vamos lá? Primeira dica: conheça o seu equipamento. Sim, gente, é uma dica muito óbvia, mas você tem que conhecer o equipamento em que você trabalha diariamente, ou se você trabalha em 2 plantões diferentes, em locais diferentes, você tem que saber como o aparelho que você trabalha, que você mexe lá nos seus plantões, ele trabalha, ainda mais se você trabalhar em mais de um lugar durante a semana, né? Porque cada equipamento é diferente do outro, né? Quando a gente vai na prática, quando a gente acha trabalho, estágios também, né? A gente começa a perceber o tanto de marcas que existem para um determinado aparelho. Então, né, a maioria das marcas que a gente encontra por aí é GE, Sims, Philips, tem várias outras, né, outras marcas conhecidas por aí, mas a gente tem que saber como que o equipamento que a gente está usando lá diariamente, né, junto com o paciente, no momento da aquisição da imagem, ele funciona para a gente o quê? Operar ele da melhor maneira e assim conseguir fazer as melhores imagens possíveis. Aprenda com os seus erros. Sim, gente, a gente é humano, então querendo ou não, um dia a gente sempre erra. Mas a gente não pode ficar errando sempre, né? Então, a gente tem que aprender com nossos erros, a gente tem que observar aonde a gente erra no momento da aquisição das imagens. É no posicionamento, é na parte dos parâmetros técnicos, KV, MA, MAS, ou então é depois, no pós-processamento das imagens, né? A gente quer corrigir ali algum defeitozinho que houve na imagem, que a gente consegue no pós-processamento, né? Então a gente tem que ficar vigiando bem e ver exatamente onde a gente está errando, para a gente ver que ali a gente precisa dar uma atenção maior nos próximos exames que serão feitos, né? Isso é meio que óbvio. Então, você tá errando no posicionamento, tá cortando alguma parte, então no próximo exame que for esse mesmo posicionamento que você tem uma pequena dificuldade, você já vai com mais atenção, posiciona da melhor forma possível. Tenta não cortar aquela estrutura que você estava cortando anteriormente, né? É na parte dos parâmetros, você tá com alguma dúvida entre KV, MS, a gente sempre trabalha, a gente nunca trabalha sozinho, né? A gente sempre tem um outro técnico, né, que tem mais experiência que a gente, sempre tem um outro técnico trabalhando junto com a gente no nosso plantão. Então, você tá com dúvida, você pergunta, não fique envergonhado, não fique com medo de perguntar, porque é perguntando que a gente aprende, e é errando que a gente aprende. Então, a gente tem que ficar sempre de vigia, né, e observar bem aonde a gente está errando, pra gente ficar observando e a gente tentar melhorar, né, ao longo assim dos exames que a gente faz, ao longo dos dias trabalhados e conseguir corrigir todos esses erros para não ficar, né, nesse erro assim todo dia sempre, porque também não dá certo, né? Crie rotinas de trabalho. Como a gente pode criar uma rotina de trabalho aonde a gente está? Independente se você trabalha dentro de um hospital ou dentro de uma clínica, seja onde for, a gente consegue sim criar rotinas no nosso ambiente. Como a gente pode fazer assim? Normalmente, né, com os dias já trabalhados, se você é novo ou se você já é mais antigo, a gente já começa a ver mais ou menos como que os médicos, né, que fazem os pedidos do exame, eles trabalham, eles costumam trabalhar. Então, a gente começa a observar que cada médico trabalha de um jeito diferente, trabalha de uma determinada forma, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa clínica de ortopedia, né, e tem um determinado médico, ele sempre pede, um exemplo, exame de ombro de uma determinada forma. Então, quando você pegar a ficha do paciente e já ver o nome daquele médico, você já sabe como que o médico gosta dos exames dele, como que o médico quer que você faça os exames dele. Então, essa rotina que a gente cria já fica mais fácil pra gente e também, né, a gente diminui a probabilidade de erro que a gente pode fazer durante o exame em si, né? Então, assim, outra dica de rotina que a gente pode criar, né? É, assim, determinados exames, por exemplo, o exame de tórax. Exame de tórax a gente sabe que já tem aqueles posicionamentos de rotina, né? Que no caso é o PA e o perfil. Mas, por exemplo, algum determinado médico pede alguma outra posição. Então, a gente já faz primeiros de rotina, que a gente sabe que, tipo assim, é 100%, a gente tem que fazer esses posicionamentos. E depois a gente observa na ficha para ver se tem algo a mais que o médico queira, né? Por exemplo, antebraço. Antebraço, AP, perfil, de repente pedir uma oblíqua, de repente não pedir uma oblíqua. Então, assim, a gente já faz o que a gente já sabe, que é o de cabeça, que é aquela rotina de sempre, os posicionamentos de sempre que tem que ter. E depois a gente observa na ficha se caso o médico tá pedindo algo a mais,
né? Então, assim, essa eu acho que também é uma dica, né, que a gente deve fazer, que a gente deve seguir para, assim, estar produzindo imagens de melhor qualidade, né, menos suscetíveis a erros, né, e também para agilizar mais o nosso trabalho dentro ali do ambiente que a gente esteja, sendo clínica, hospital ou o que for. Faça anotações mentais ou, se possível, né, físicas dos fatores de exposição. Como assim? A gente sabe, né, que ao longo do dia, ao longo do nosso plantão, a gente vai atender pacientes de diferentes formas, tamanhos, né? Então, assim, a gente não pode ficar naquela dúvida, nossa, para tal pessoa, uma pessoa muito magrinha, qual o fator de exposição que eu uso para ela? E de repente você lá naquela agitação, naquele estresse, querendo fazer exame rápido, você coloca lá qualquer fator na máquina, você aciona o X, você faz o exame. Quando o exame aparece no computador, a imagem não ficou boa. Ou seja, você vai ter que repetir o exame, né? O que é ruim para o paciente, ruim para você também, porque querendo ou não, você também está recebendo uma radiação secundária desnecessária, né? Então, assim, a minha dica para vocês é que a partir do momento que você começa um estágio ou um trabalho, né, assim, que você comece a já ver, a partir do momento que o paciente entra pela sala, entra pela porta, você já olha para ele assim e, tipo assim, já faz o cálculo mais ou menos na sua cabeça. Então, mais ou menos, entrou uma pessoa magrinha, muito magrinha, então você já faz aquela... Enquanto você está posicionando a pessoa, você já está fazendo o cálculo na cabeça. Então, para essa pessoa, eu posso usar tal KV, tal AMS, que o exame vai ficar bom para essa determinada estrutura, né? Porque também a gente sabe que cada parte, cada estrutura que a gente tira no raio-x é um determinado fator que a gente tem que usar para a imagem ficar boa, né? Para ficar boa para o laudo posteriormente pelo médico. Então, assim, a dica é essa, que ao longo do tempo, né, com a prática, conforme a gente vai atendendo várias pessoas ao dia, a gente meio que vai gravando, né, esse padrão de fatores que a gente pode estar usando para cada tipo de pessoa diferente, né? Seja uma pessoa muito magrinha, seja uma pessoa assim de estatura normal, seja uma pessoa mais fortinha, ou seja até uma pessoa obesa, né? Também pessoas idosas também, a gente também tem que dar uma alteradinha dependendo ali da estrutura que a gente for radiografar, né? Ali nos fatores técnicos. Mas assim, isso também é uma dica que eu deixo pra vocês. Então assim, a pessoa passou pela porta, você já começa a fazer o cálculo na cabeça. Que aí no momento que você for posicionar, você, né, posiciona ela da melhor forma possível ali, tenta não cortar nenhuma estrutura importante ali pro exame. Quando você chegar na máquina, você já vai estar com o valor na cabeça, é só colocar ali, bater o X e quando a imagem aparecer no computador, a imagem já vai estar com boa qualidade. Se a imagem tiver um pouquinho mais escura, um pouquinho mais clara, você ainda assim consegue fazer uma manipulação ali, né, na tela do computador, obviamente, né, se você estiver usando raio-x digital, né, porque o raio-x convencional a gente não consegue fazer isso, né, mas se você estiver usando o X digital, é óbvio que a gente consegue dar lá, né, uma manipulaçãozinha ali de leve, mas essa é a dica que eu tenho pra vocês. A minha última dica pra vocês, que eu acho também que é uma das mais importantes, é não tenha pressa. Sim, gente, não tenha pressa, tá? Eu sei, eu já fiz estágio, tá, de raio-x. Eu trabalhava com um técnico que ficava comigo, que quando assim, eu fiz estágio dentro de uma clínica de ortopedia. Tinha dias que não tinha quase nenhum paciente para fazer exame. Mas tinha outros dias que a clínica lotava. De uma hora para outra, a clínica lotava, aparecia vários exames e tudo na mesma hora para fazer. E o técnico que ficava comigo, ele não gostava disso, ele não gostava de ver a sala de espera cheia. Então ele meio que passava na frente da gente, que era estagiário na época, e começava a fazer os exames. Só que, tipo assim, ele meio que fazia de qualquer forma. Ele queria mais liberar o paciente para ir pro médico, para voltar pro médico, do que fazer o exame, assim, vamos dizer, com uma qualidade boa, né, perfeita, o que deve ser feito, né? Então eu ficava observando isso dele, só que obviamente eu não falava nada, né? Porque estagiária, quem era eu pra falar alguma coisa com o técnico, né? Então, mas assim, quando eu fazia os meus exames, né, eu fazia assim, tinha que demorar? Eu demorava, mas também é aquilo, né? Você vai fazer o raio-x de 1 polegar, você não vai demorar 30 minutos para fazer o exame de 1 polegar. Isso é meio que óbvio, né? Não é assim que eu quero que vocês me entendam. Mas assim, a gente deve fazer o exame que tá lá sendo pedido na ficha do médico, assim, da melhor forma possível. E ainda mais assim, eu vou contar, né, o que eu passei lá na clínica onde eu fazia estágio. A maioria dos pacientes eram idosos.
Então, idosos a gente já sabe como que é, eles andam devagar, eles não conseguem se movimentar muito rápido. Então, assim, a gente tinha que dar uma assistência maior para eles, né? Até eles irem lá, trocar a roupa, colocar aquele avental que a gente pede, andar tudo de novo, entrar na sala de exame. Então, assim, era o tempo que se passava, né? Mas eu acho também, né, que esse atendimento que a gente faz para eles, eu acho que meio que ganha também, né? Porque também eu creio que não adianta a gente pedir para um paciente entrar na sala, fazer o exame extremamente rápido, liberar o paciente, mas como é que foi o atendimento daquele paciente pela gente? A gente falou com ele direito ou a gente só tira a roupa, fica aqui nessa posição, não respira e pronto, bati o X, liberou ele e vai embora. Não, eu acho que também tem que ter um atendimento pela gente, mesmo que a gente não vá dar diagnóstico nem nada, mas eu acho que a gente deve tratar o paciente da melhor forma possível. E também, obviamente, né, que quando a gente vai tirar um raio-x, né, seja a gente, paciente, a gente não vai estar bem, né? Muito provável que a gente esteja com dor naquele momento. Senão a gente não tiraria um raio-x. Para que eu vou no médico para tirar um raio-x se eu não estou com dor, né? Então, assim, a gente tem que dar uma assistência maior ao paciente nesses momentos, mas também que a gente veja o limite que a gente está dando também para o paciente, né? A gente tem que observar o paciente, né? As limitações dele e assim tratar ele da melhor forma possível. Mas também é aquela coisa, a gente também não pode ficar alongando muito, estendendo muito o tempo ali de exame, que poderia levar no máximo 5 minutos, no máximo 10, vamos dizer assim, e fazer aquele exame, não sei, em 20 minutos. Também não é isso que eu quero que vocês entendam, ok? Mas é aquele negócio, a gente atende da melhor forma possível, tem vários exames para fazer, tem vários posicionamentos. A gente vai fazendo, vai levando o tempo do paciente, mas também a gente vai seguindo mais ou menos para ver se não tá demorando demais, se não tá se estendendo demais. É isso. Acho que me fiz entender, né, gente? Se vocês não entenderam alguma coisa que eu disse aqui, vocês deixam aqui no comentário que eu posso estar explicando de uma outra maneira melhor que essa. Então é isso, gente. Obrigado por terem ficado comigo até aqui no final do vídeo, tá? Eu creio que se vocês seguirem essas dicas que eu dei, vocês sim, ao longo do tempo, né, com a prática, né, ao longo dos seus plantões, vocês vão conseguindo fazer exames de raio-x de melhor qualidade, porque aquele negócio, né, tipo assim, a gente só consegue chegar ao melhor com a prática. Então, eu acho que essas são dicas que vocês podem sim estar seguindo. E já peço para vocês deixarem um like aqui se vocês gostaram do vídeo. E se vocês não são inscritos aqui no canal, vocês se inscrevam aqui que isso me ajuda bastante, tá bom? Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!